Como deixar o Espírito Santo te guiar em momentos de tristeza e solidão. Há momentos na vida em que o coração parece gritar, mas o céu permanece em silêncio. Dias em que a tristeza pesa tanto que até respirar se torna cansativo. Você olha ao redor e percebe que, mesmo cercado de pessoas, se sente completamente só. É nesse tipo de vazio que muitos acreditam que Deus se afastou, que o Espírito Santo os abandonou, que orar não faz mais sentido. Mas é exatamente nesses momentos que Ele está mais perto do que nunca. O problema é que a dor tem um som alto demais e ela tenta abafar a voz suave do Espírito. A tristeza rouba a concentração, a solidão distorce a percepção e a mente começa a acreditar nas mentiras do medo. Você está sozinho, ninguém se importa, Deus se esqueceu de você. E enquanto essas frases ecoam, o coração vai perdendo a esperança. Mas Deus nunca se esquece. O Espírito Santo não se cala por ausência, ele se cala para ensinar. Ele quer te ensinar a escutar a presença, não apenas as palavras. A solidão, quando vivida com Deus, deixa de ser castigo e se torna escola. É no deserto que o Espírito fala com mais clareza, porque é lá que todas as vozes do mundo se calam. Foi assim com Elias, quando se refugiou na caverna pedindo para morrer. E foi ali que Deus lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Foi assim com Jesus, que se retirava para lugares solitários para orar, não porque estivesse abandonado, mas porque a solidão se tornava comunhão com o Pai. A tristeza que você sente hoje não é o fim da sua história. É um convite divino para reencontrar o caminho da presença. O Espírito Santo quer te conduzir de volta à esperança, mas ele precisa que você pare, respire e permita que ele fale. Porque a voz dele não vem com pressa, não vem com barulho, não vem com pânico. Ela vem com paz. E se você permitir, esse será o momento em que a solidão vai deixar de ser dor e se tornará direção. Porque a presença do Espírito não apaga a tristeza de uma vez, mas transforma a dor em caminho. Ele não tira o deserto, mas te ensina a andar sobre ele sem perder a fé. Hoje você vai descobrir que a solidão pode ser o lugar onde o Espírito Santo te guia de volta à vida, quando a alma se cansa e o coração se cala. Existem dias em que a alma simplesmente se esgota. Você cumpre todas as obrigações, fala com as pessoas, faz o que precisa ser feito, mas por dentro sente um vazio que não consegue explicar. É como se a vida continuasse em movimento, mas o seu coração tivesse parado em algum ponto no passado, onde algo se quebrou. Talvez tenha sido uma perda, uma decepção, uma oração sem resposta, ou apenas o peso de muitos dias difíceis acumulados. O que quer que tenha sido, o resultado é o mesmo: a mente cansada e o coração em silêncio. Esse é o momento em que muitos se afastam de Deus, acreditando que Ele não os ouve mais. Mas o Espírito Santo não se afasta de quem sofre, ele se aproxima. Só que a sua forma de se manifestar nem sempre é como esperamos. Quando a alma está ferida, ele não vem com barulho, mas com presença. Não com pressa, mas com cuidado. Ele se assenta ao lado do coração cansado e começa a restaurar o que foi quebrado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O problema é que quando o coração se cala, a mente tenta falar por ele. E a mente, movida pelo medo, começa a gerar pensamentos que alimentam a dor. Você começa a acreditar que sua história não tem mais solução, que o futuro está fechado, que ninguém se importa. E enquanto o pensamento negativo se repete, o Espírito Santo tenta sussurrar o contrário. Você não foi esquecido. Eu ainda tenho planos para você. Mas essa voz só pode ser ouvida por quem decide parar e escutar. A solidão, nesse contexto, pode ser tanto prisão quanto oportunidade. Prisão se você a preenche com autocompaixão e desespero. Oportunidade se você permitir que o Espírito use o silêncio para curar. Porque o Espírito Santo não age apenas em momentos de alegria. Ele se revela no luto, no choro e na dúvida. A presença dele é o único remédio capaz de acalmar o que nenhuma palavra humana consegue tocar. Talvez
você tenha tentado encontrar alívio em distrações, em conversas, em planos novos. Mas há dores que só são curadas na presença. E é por isso que Deus, às vezes, permite o silêncio. Porque Ele sabe que enquanto há ruído, não há escuta. O silêncio de Deus não é rejeição, é tratamento. Ele está reconstruindo em silêncio o que o barulho da vida destruiu. O Espírito Santo quer te ensinar a transformar o cansaço em oração. Mesmo quando as palavras não saem, o gemido do seu coração já é suficiente para Ele agir. Romanos 8:26 diz: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo o seu silêncio é compreendido por Deus. Você não precisa de frases bonitas, precisa apenas se render. Quando a alma se cala, é hora de deixar o Espírito falar, porque Ele não vem para apagar suas emoções, mas para reorganizá-las. Ele vai pegar a dor e transformá-la em sabedoria. Vai pegar a saudade e transformá-la em lembrança curada. Vai pegar o medo e transformá-lo em confiança. O primeiro passo para deixar o Espírito Santo te guiar em tempos de tristeza é reconhecer que você não precisa ter forças para continuar sozinho. O Espírito não espera a perfeição, ele busca a entrega. E é na entrega e somente nela que a restauração começa. No próximo momento, você vai entender algo ainda mais profundo. Por que Deus permite a solidão? E como ela pode se tornar o cenário do maior encontro espiritual da sua vida? Quando Deus permite a solidão, poucas experiências humanas são tão dolorosas quanto a solidão. Ela parece um vazio que engole a fé, um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer palavra. É o tipo de dor que não se vê, mas que corrói lentamente por dentro. Muitos se perguntam: se Deus me ama, por que Ele permite que eu me sinta tão só? Essa é uma das perguntas mais antigas da alma humana e uma das respostas mais profundas do Espírito Santo. Deus não permite a solidão para te punir, mas para te posicionar. É no isolamento que Ele realinha o coração e purifica as motivações. Existem relacionamentos, ambientes e distrações que, sem perceber, afastam você da voz de Deus. Então o Senhor, em sua sabedoria, permite o afastamento, o silêncio e até o rompimento. Não porque Ele quer ver sua dor, mas porque deseja ver sua transformação. A solidão se torna, assim, uma mesa posta por Deus, onde Ele te ensina a depender dEle e não dos outros. Olhe para a história de José. Traído pelos irmãos, esquecido numa prisão, parecia completamente abandonado. Mas aquele tempo de solidão não era castigo, era preparação. Deus o separou para fortalecê-lo, para moldar seu coração, para ensiná-lo a ouvir a voz dele no escuro. A solidão foi o berço do propósito, e assim acontece conosco. O que parece isolamento é, na verdade, o palco onde Deus trabalha sem plateia. O Espírito Santo usa a solidão para revelar o que está escondido. Quando não há ninguém ao redor para preencher o espaço, Ele nos mostra o que realmente ocupa o centro do nosso coração. Às vezes, o vazio que sentimos não é ausência de pessoas, é ausência de propósito. É o Espírito gritando suavemente: deixe-me ocupar o lugar que o mundo tentou preencher. É nesse tempo que aprendemos a ouvir com o coração. Deus fala diferente quando estamos sozinhos. Ele fala em impressões sutis, em pensamentos que trazem paz, em lembranças que curam, em versículos que parecem ganhar vida. É o treinamento da sensibilidade espiritual. Quando o ruído da multidão se cala, o sussurro de Deus se torna audível. Mas há um detalhe importante. A solidão não tem o poder de nos destruir quando estamos cheios da presença de Deus. Ela só dói mortalmente quando tentamos enfrentá-la com as forças da carne. O Espírito Santo quer ocupar esse espaço, quer transformar esse vazio em lugar de encontro. Quando ele entra, o isolamento se torna um jardim secreto, onde o coração é regado com consolo e fé. Jesus também passou por momentos de solidão profunda. No Getsêmani, seus discípulos dormiram enquanto ele chorava. Na cruz, foi abandonado e humilhado. Mas em cada uma dessas experiências, o Espírito de Deus estava presente, sustentando o Filho
e cumprindo o propósito maior da salvação. Ou seja, até mesmo o Filho de Deus experimentou o que é sentir-se só e provou que mesmo nesse lugar, Deus continua agindo. Se hoje você sente que está sozinho, não interprete isso como rejeição. É um convite. Deus quer se revelar de forma mais íntima. A solidão que fere é a mesma que purifica, e o deserto que cansa é o mesmo que aproxima. O Espírito Santo está te preparando para algo novo, algo que só pode nascer quando a alma se desliga do barulho do mundo e aprende a ouvir o céu. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como reconhecer a presença do Espírito Santo no meio do silêncio e entender que ele não se ausenta, mas se revela de forma diferente quando tudo parece calado. O Espírito Santo não se cala, ele sussurra. Muitas vezes, quando a vida entra em silêncio, achamos que Deus parou de falar. Oramos, choramos, buscamos respostas e o que ouvimos é apenas o eco do próprio cansaço. Mas o Espírito Santo nunca se cala. Ele apenas muda a forma de falar quando quer mudar a forma como você ouve. O problema não é a ausência da voz de Deus, mas o excesso de ruído dentro de nós. Vivemos cercados de distrações. O celular toca o tempo todo. A mente corre antes mesmo de o corpo acordar, e o coração vive preso no que não aconteceu. Nessa confusão, o espírito tenta falar, mas ele não compete com o barulho. Ele fala em sussurros, e só quem decide silenciar por dentro consegue ouvi-lo. O profeta Elias aprendeu isso de forma dolorosa. Fugindo de Jezabel, exausto e deprimido, ele se escondeu numa caverna pedindo a morte. Deus mandou que ele saísse e esperasse pela sua presença. E então veio um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, e o Senhor também não estava no fogo. Só então veio um sussurro suave, e foi naquele silêncio que Deus falou. O Espírito Santo ainda fala assim. Quando tudo dentro de você grita, o Espírito fala baixinho. Ele não impõe, ele convida. Ele não força, ele guia. O mundo exige pressa, mas o Espírito ensina o ritmo da fé. A fé não corre, ela caminha com firmeza. Ele te chama a ouvir o som da paz no meio da tempestade, a reconhecer sua presença, mesmo quando não há emoção. O Espírito Santo fala de muitas formas. Às vezes, é uma lembrança que aquece o coração. Outras, uma palavra da Bíblia que parece ter sido escrita para você naquele dia. Pode ser uma canção que toca exatamente quando você precisa, ou um pensamento que interrompe a ansiedade com uma simples frase: confie em mim. O Espírito fala em tudo o que traz paz, nunca em algo que causa medo. Ele é o Consolador e sua voz sempre conduz ao descanso. Mas há algo que o Espírito Santo deseja que você entenda. Ele não fala apenas para consolar, fala para direcionar. Quando você aprende a discernir sua voz, começa a perceber que ele te conduz mesmo em pequenas decisões. Ele te mostra quando se calar, quando perdoar, quando esperar, quando agir. Ele não guia com confusão, mas com clareza. Por isso, ouvir o Espírito exige um coração disposto, e não apenas curioso. O Espírito Santo fala também através do silêncio. Às vezes, o que parece ausência é, na verdade, resposta. Quando você pede algo e o céu não responde, talvez a resposta já tenha sido dada em paz, e você ainda não percebeu. O silêncio de Deus, muitas vezes, é proteção. Ele não diz sim, porque sabe que o seu coração ainda não está pronto para o peso daquilo que você pede. E enquanto você insiste em respostas, o Espírito está trabalhando para te amadurecer. Você pode reconhecer a presença do Espírito Santo mesmo sem palavras. Quando algo dentro de você acalma, quando a mente desacelera, quando o medo perde força, é sinal de que ele está ali. A presença dele é suave, mas poderosa. Não precisa de barulho para transformar o ambiente. Às vezes, basta um suspiro e ele enche a sala. O segredo é aprender a silenciar a alma. Antes de orar pedindo, comece orando ouvindo. Antes de falar com Deus, permita que ele fale com você. Diga: Espírito Santo, eu não quero apenas respostas,
Quero tua presença. Porque quando o Espírito habita o coração, a solidão perde o poder. Ele substitui o peso da ausência pela segurança da companhia divina. E é sobre isso que falaremos no próximo momento. Como transformar o silêncio em espaço sagrado, o lugar onde o Espírito Santo não apenas fala, mas cura. O silêncio como lugar de cura. Há um tipo de silêncio que machuca, aquele que vem quando ninguém entende a dor que você sente, quando as palavras parecem inúteis e o coração não encontra saída. Mas há outro tipo de silêncio, aquele que cura. É o silêncio em que o Espírito Santo trabalha em profundidade, costurando feridas que nem você sabia que estavam abertas. E esse silêncio, embora pareça vazio, é cheio da presença de Deus. O mundo nos ensinou a temer o silêncio. Aprendemos a preencher todo o espaço com sons, conversas, distrações, porque o silêncio nos faz encarar a verdade. E a verdade às vezes dói, mas o Espírito Santo age justamente nesse território onde ninguém mais consegue chegar. Ele espera o momento em que você se cala, não para te condenar, mas para te restaurar. No silêncio, Deus revela o que precisa ser curado. Ele mostra as mágoas guardadas, os ressentimentos escondidos, os medos que ainda dominam suas decisões. Ele traz à tona lembranças que você tentou enterrar, não para te fazer sofrer de novo, mas para te libertar. A cura começa quando você permite que o Espírito ilumine as partes escuras da alma. O Espírito Santo é o médico da mente e do coração. Ele não usa bisturi, usa presença. Ele não aplica anestesia, aplica amor. Ele não corta para ferir, corta para libertar. E às vezes, esse processo acontece em total silêncio, quando você pensa que Deus não está fazendo nada. Mas é ali, no momento em que tudo parece parado, que Ele está reconstruindo tudo por dentro. É nesse espaço silencioso que o Espírito transforma lágrimas em oração. Cada lágrima que escorre sem palavras é um idioma que só o céu entende. Salmos 56:8 diz que Deus recolhe cada lágrima num odre, e isso significa que nada do que você sente é desperdiçado. Cada dor entregue é matéria-prima para um novo começo. Mas o silêncio só cura quando é vivido na presença. O mesmo silêncio que traz paz a quem busca Deus pode trazer desespero a quem se distancia dele. Por isso, o Espírito Santo te convida a transformar o silêncio em altar. Quando você escolhe ficar em silêncio diante de Deus, não é ausência, é adoração. É o reconhecimento de que não precisa ter todas as respostas, basta confiar em quem as tem. No silêncio, o Espírito Santo também renova sua sensibilidade espiritual. Ele te ensina a perceber a presença de Deus nos detalhes, em um pôr do sol, em uma brisa suave, em um gesto inesperado de bondade. Você começa a perceber que Deus não está longe, Ele está em tudo. E essa percepção cura a solidão. A cura que vem do silêncio é profunda, porque não depende de circunstâncias externas. Mesmo que nada mude por fora, algo muda por dentro. A ansiedade perde espaço, a mente encontra descanso, o coração aprende a esperar. E quando o Espírito cura o interior, o exterior começa a se alinhar naturalmente. O silêncio com Deus não é ausência de movimento, é o intervalo entre o fim de uma dor e o início de uma nova estação. É como o momento em que o solo parece estéril, mas as sementes estão germinando no escuro. Você não vê nada, mas algo está crescendo. Permaneça nesse silêncio, porque é nele que o Espírito te prepara para o próximo passo. Aprender a deixar que ele te guie. Porque o Espírito não apenas consola, ele direciona. E quando você aprende a andar sob essa direção, a solidão se transforma em comunhão e o vazio em propósito. É exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Como deixar o Espírito Santo ser o seu guia em tempos de tristeza e confusão. E como reconhecer quando ele está te conduzindo. Deixar o Espírito Santo te guiar. Quando a tristeza aperta e a solidão parece não ter fim, o instinto natural é tentar controlar tudo. Buscamos respostas rápidas, tomamos decisões movidas pela emoção e, sem perceber, nos afastamos ainda mais da paz. Mas o Espírito Santo
quer te ensinar algo completamente diferente: o caminho da rendição. Deixar o Espírito guiar não é desistir, é confiar. É entender que existe uma sabedoria maior que a sua, um plano mais alto do que o que você pode enxergar. O Espírito Santo é o conselheiro que nunca erra. Ele enxerga o que você não vê, conhece o que você ainda não entendeu e está à frente de cada detalhe da sua história. No entanto, ele só assume o controle quando você solta as rédeas. Ele é como um vento suave. Não invade, não força, apenas guia quem está disposto a seguir. Deixar o Espírito guiar significa mudar a postura diante da vida. É parar de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começar a perguntar: o que o Senhor quer me ensinar com isso? É deixar de resistir ao processo e começar a confiar na direção. Quando o Espírito Santo guia, até o deserto tem propósito e até o silêncio tem sentido. Mas para seguir essa direção é preciso sensibilidade. O Espírito não fala com pressa, ele fala com propósito. Às vezes, ele te impede de ir a um lugar, muda seus planos, fecha uma porta e você acha que é derrota. Mas o Espírito não te impede para punir. Ele te desvia para proteger. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. O Espírito Santo guia através da paz. A paz é a bússola do céu. Tudo o que vem de Deus traz paz, mesmo quando exige coragem. E tudo o que causa confusão, ansiedade e medo não vem dele. Se o seu coração está inquieto diante de uma decisão, pare, espere, ore. A pressa é inimiga da direção divina. O Espírito trabalha no tempo certo, e o tempo certo de Deus é sempre perfeito. Outra forma pela qual o Espírito guia é através da palavra. A Bíblia é o mapa, o Espírito é o guia. Ele ilumina os versículos certos na hora exata, transforma letras em respostas vivas e faz com que a voz de Deus salte das páginas para o seu coração. Por isso, quanto mais você se alimenta da palavra, mais fácil é discernir a direção do Espírito. Deixar o Espírito Santo guiar também exige fé prática. É fazer o que ele manda mesmo quando não faz sentido. É obedecer quando a mente quer entender. Foi assim com Pedro, quando Jesus mandou que ele lançasse as redes novamente, mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada. Pedro obedeceu e o milagre aconteceu. A fé não é sentir, é seguir. E seguir o Espírito é o segredo para vencer a solidão. Quando o Espírito Santo guia, ele não apenas muda o caminho, ele transforma o viajante. A tristeza vai perdendo espaço porque o coração passa a confiar no processo. A solidão se torna menos dolorosa porque a presença divina começa a preencher os espaços vazios. É como se a luz do Espírito entrasse nos cômodos escuros da alma e, pouco a pouco, o medo fosse substituído pela certeza de que Deus está conduzindo tudo. Deixar o Espírito guiar é viver em parceria com o céu. É acordar dizendo: Senhor, guia meus passos, minhas palavras, minhas decisões. É entender que cada movimento pode ser um ato de obediência e cada silêncio pode ser uma oração. E quando você começa a viver assim, percebe que a vida ganha novo ritmo. O fardo fica mais leve, a mente mais clara e o coração mais firme. Porque o Espírito Santo não apenas guia o caminho, ele caminha junto. E é sobre isso que falaremos a seguir. Como o Espírito Santo transforma a tristeza em força e a solidão em comunhão, fazendo brotar dentro de você uma alegria que não depende de circunstâncias. Quando o Espírito transforma a tristeza em força, a tristeza, por mais dolorosa que seja, não é inimiga da fé. Ela pode se tornar o terreno onde o Espírito Santo planta as sementes da fortaleza interior. Há dores que Deus não retira imediatamente porque quer transformá-las em testemunho. O Espírito não vem apenas para consolar, ele vem para transformar. Ele pega aquilo que te fez chorar e usa como base para te fazer crescer. A tristeza se torna força quando o Espírito Santo habita o coração. Porque ele não muda apenas as circunstâncias, ele muda o significado delas. O que antes era motivo de desespero passa a ser lembrança de superação.
O que antes era fraqueza se torna poder. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 Coríntios 12:10. Quando estou fraco, então é que sou forte. Essa não é uma frase poética, é uma experiência espiritual real. A força do Espírito só se manifesta em quem admite que precisa dele. A tristeza natural do ser humano tende a nos fechar, a nos isolar, a nos tornar defensivos. Mas o Espírito Santo faz o contrário. Ele abre. Ele nos ensina a usar a dor como ponte e não como muro. Ele transforma o choro em canal de compaixão. Quando o Espírito age, o sofrimento deixa de endurecer o coração e passa a lapidá-lo. Talvez você esteja atravessando uma tristeza profunda agora e se pergunte como algo tão escuro pode gerar força. A resposta está na presença. O Espírito Santo é como o fogo que purifica o ouro. O fogo não destrói o metal, apenas remove as impurezas. Assim é com a dor espiritual. O Espírito usa a tristeza para eliminar o que estava te prendendo: orgulho, ressentimento, dependência emocional, autossuficiência. Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Cada uma delas se torna parte do processo de amadurecimento. Essa força que o Espírito gera é silenciosa. Ela não grita, não se exibe. É a força que te faz levantar depois de um dia difícil. É a coragem que te faz perdoar quando você tem todos os motivos para guardar rancor. É a paz que te sustenta quando nada mais parece fazer sentido. Essa é a força que vem do alto, invisível para os outros, mas inabalável dentro de você. Deixar o Espírito transformar a tristeza em força também é aprender a não fugir da dor, mas atravessá-la com fé. Fugir faz a ferida se esconder, enfrentar faz a cura acontecer. O Espírito Santo não nega a dor, ele caminha com você dentro dela. Ele é aquele que segura a sua mão e diz: eu estou aqui e isso vai passar. E quando passa, você não é mais o mesmo, é mais forte, mais sensível, mais parecido com Cristo. A presença do Espírito nos transforma porque ele reinterpreta o passado. Ele não apaga as memórias, mas muda o peso delas. Aquilo que antes causava angústia passa a gerar gratidão. Você começa a perceber que, mesmo nas piores fases, Deus nunca deixou de te sustentar. Que essa consciência se torna força permanente, não uma emoção passageira, mas uma estrutura sólida na alma. Quando o Espírito Santo transforma a tristeza em força, ele também desperta um novo senso de propósito. A dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna missão. Você começa a usar o que viveu para ajudar outros que estão vivendo o mesmo, e é nesse momento que você entende: nada foi em vão. A força do Espírito é diferente da força humana. Ela não vem do controle, vem da rendição. Não nasce do esforço, nasce da entrega. E quando essa força se manifesta, o medo perde poder, a tristeza perde domínio e a solidão perde sentido. Porque o coração fortalecido pelo Espírito é aquele que aprendeu a depender de Deus em tudo. E no próximo momento, falaremos sobre esse propósito que nasce da dor, como o Espírito Santo transforma as feridas em caminhos de amor e em ministérios de compaixão. Quando a dor se transforma em propósito, toda dor carrega um mistério. Ela pode se tornar o ponto mais escuro da vida ou o início de uma nova missão. O que diferencia uma coisa da outra é o que você faz com ela. O Espírito Santo não desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em sabedoria e feridas em ministério. Ele pega aquilo que machucou e faz nascer algo que cura. Há dores que não foram enviadas por Deus, mas são usadas por Ele. Dores que vieram de rejeições, de traições, de frustrações profundas, mas que, nas mãos do Espírito, se tornam ferramentas de transformação. O Espírito Santo é o único capaz de converter perda em propósito. Ele pega o que era ruína e reconstrói como testemunho. José, no Egito, é o exemplo perfeito disso. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido numa prisão. Poderia ter se tornado um homem amargo e revoltado, mas o Espírito de Deus o sustentou e o preparou em silêncio. E quando chegou o momento certo, José olhou para os irmãos que o feriram e disse:
Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. Esse é o poder do Espírito, transformar o mal em missão. A dor te prepara para enxergar a vida com os olhos de Deus. Quem nunca sofreu dificilmente entende o que é compaixão. É o sofrimento que aprofunda a empatia. É ele que te faz olhar para o outro e dizer: eu sei o que você sente porque eu já estive aí. O Espírito usa as feridas curadas para curar outros, e é assim que o ciclo da graça se cumpre. O que um dia foi fraqueza, agora é fonte de consolo. Muitas pessoas vivem perguntando: por que isso aconteceu comigo? Mas o Espírito Santo quer te levar a uma nova pergunta: para que isso aconteceu comigo? Essa mudança de perspectiva é o início do propósito. Deus nunca permite dor sem intenção. Ele não causa feridas para te punir, mas permite experiências para te amadurecer. E quando a maturidade chega, a vida ganha novo sentido. Deixar o Espírito Santo transformar a dor em propósito é deixar que ele mude o foco. Ao invés de olhar para o que foi perdido, você começa a enxergar o que está sendo construído. O Espírito te mostra que nada é em vão, nem o tempo de espera, nem as lágrimas derramadas, nem as orações silenciosas. Tudo faz parte do processo de te preparar para algo maior. Quando o Espírito Santo transforma a dor em missão, você começa a perceber que seu testemunho tem poder. Cada vez que você compartilha como Deus te sustentou, alguém que estava prestes a desistir ganha esperança. É assim que o céu trabalha. Deus te cura, para que, através de você, outros também sejam curados. E há um detalhe profundo. O propósito que nasce da dor tem raízes mais firmes, porque foi regado por lágrimas. Ele não é construído sobre aparência, mas sobre experiência. Quem foi sustentado pelo Espírito sabe o valor da presença. Sabe que sem ele nada faz sentido, mas com ele até a dor ganha significado. Talvez você ainda não veja o propósito por trás da sua tristeza, mas o Espírito já está moldando tudo em silêncio. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. O que hoje parece fraqueza, amanhã será força. Porque Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma tudo em direção, aprendizado e compaixão. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Como o Espírito Santo faz nascer uma alegria nova dentro de quem passou pela tristeza. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus. A alegria que nasce do Espírito. A alegria verdadeira não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus. É uma alegria que não depende de resultados, que não precisa de aplausos, que não se apaga com o tempo. Essa é a alegria que o Espírito Santo planta no coração de quem passou pela dor e aprendeu a confiar. Depois de um tempo de tristeza e solidão, o Espírito começa a fazer brotar uma paz que parece inexplicável. É aquela serenidade que chega sem aviso, como um vento leve depois da tempestade. Você ainda lembra do que viveu, mas o peso já não é o mesmo. A ferida cicatrizou. O coração, que antes estava cansado, começa a pulsar novamente. E o que o mundo chama de força é, na verdade, o fruto do Espírito florescendo dentro de você. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repare que ele não fala de felicidade passageira, mas de alegria profunda. Felicidade depende do que acontece fora. Alegria depende do que acontece dentro. E o Espírito Santo habita dentro de você. Essa alegria não ignora a dor, mas a redime. Ela não nega o sofrimento, mas o transcende. É a alegria de quem olha para trás e percebe que Deus esteve presente o tempo todo. É a alegria de quem entende que o deserto não foi perda, mas preparação. Que as lágrimas não foram sinal de fraqueza, mas de crescimento. A alegria que o Espírito traz é silenciosa, mas firme. Ela não se exibe, mas se sustenta. Ela aparece nos detalhes, em um amanhecer tranquilo, em um momento de oração, em um sorriso que surge sem explicação. Essa alegria é fruto de comunhão, não de circunstância. Ela nasce no secreto, floresce na fé
e amadurece na esperança. É o Espírito quem renova o ânimo quando tudo parece repetitivo. Ele coloca música no silêncio, luz no olhar e propósito no cotidiano. Ele transforma a rotina em altar e o trabalho em expressão de gratidão. É assim que o coração começa a viver uma alegria constante, mesmo quando o mundo insiste em oferecer motivos para desistir. Essa alegria também é força espiritual. Neemias 8:10 declara: "A alegria do Senhor é a nossa força." Isso significa que quem se alegra em Deus nunca está desarmado. A alegria no espírito não é emoção, é proteção. Ela te blinda contra a amargura, o desânimo e o medo. Ela te mantém firme quando o cansaço tenta te dominar. Muitas pessoas pensam que o oposto da tristeza é a felicidade, mas na verdade o oposto da tristeza é a presença. Quando o Espírito Santo ocupa o espaço que antes era vazio, a tristeza perde morada. Ele substitui o peso da solidão por um senso constante de companhia divina. Você pode até continuar caminhando sozinho externamente, mas por dentro sabe que não está só. Essa alegria é a assinatura do Espírito na alma restaurada. É o sinal de que a cura aconteceu. E o mais bonito é que quanto mais você compartilha essa alegria, mais ela cresce. O Espírito multiplica o que é semeado. A alegria que você transmite a outros volta para você multiplicada. Essa é a alegria que Jesus prometeu aos seus discípulos em João 16:22. Ninguém vos tirará a vossa alegria. Essa promessa continua viva. Nada, nem o tempo, nem a perda, nem a dor, pode roubar a alegria que o Espírito coloca em quem escolhe confiar. E é sobre essa confiança que falaremos a seguir. Como permanecer firme no Espírito, mesmo quando as emoções oscilam. E como manter acesa essa chama de alegria e fé nos dias em que a tristeza tenta voltar. Permanecendo firme quando a tristeza tenta voltar. A jornada com o Espírito Santo não é uma linha reta. Mesmo depois de experimentar paz, cura e alegria, haverá dias em que a tristeza tentará voltar. Isso não significa que você perdeu a presença de Deus, mas que está sendo chamado a permanecer firme. A maturidade espiritual não é ausência de lutas, é constância em meio a elas. A tristeza tenta voltar quando a mente se distrai, quando o coração volta a buscar força em pessoas, circunstâncias ou expectativas. Por isso, o Espírito Santo nos ensina a viver em vigilância interior. Permanecer firme é aprender a reconhecer quando a alma está enfraquecendo e, ao invés de se entregar, correr de volta para a presença. Jesus disse em João 15:4, "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." Essa é a chave. A força do cristão não está em resistir pela própria vontade, mas em permanecer conectado à fonte. Quando você se afasta da oração, da palavra e da comunhão, começa a se esvaziar. Mas quando se aproxima, o Espírito renova tudo outra vez. Permanecer é o segredo para não se perder. O Espírito Santo também ensina a lidar com as recaídas emocionais com graça. Há dias em que a mente vai oscilar, em que o peso das lembranças vai tentar te puxar para baixo. Nesses momentos, o Espírito não te condena, ele te sustenta. Ele te lembra que você não está retrocedendo, está apenas sendo moldado. Deus não exige perfeição emocional, mas entrega contínua. Manter-se firme é praticar aquilo que o Espírito já te ensinou. Orar mesmo sem vontade, agradecer mesmo cansado, meditar na palavra mesmo sem sentir nada. A fé verdadeira não depende de emoção, depende de decisão. É decidir continuar acreditando, mesmo quando o coração quer desistir. É permanecer, mesmo sem entender. O Espírito Santo também usa a memória como arma espiritual. Quando a tristeza tenta voltar, ele te faz lembrar do que Deus já fez. Ele traz à mente o socorro que veio na hora certa, a paz que chegou no meio da tempestade, as portas que se abriram quando tudo parecia perdido. Lembrar do agir de Deus fortalece a fé e silencia o medo. Outro ponto importante é aprender a cuidar da mente. O Espírito Santo age de forma sobrenatural.
mas ele também te ensina a agir de forma prática. Ele te mostra quando é hora de descansar, de se afastar de ambientes tóxicos, de perdoar quem te feriu, de cuidar da sua saúde emocional. Permanecer firme é também obedecer a esses impulsos do Espírito, porque ele se preocupa com todas as áreas da sua vida. Há dias em que permanecer firme é simplesmente não desistir. É se levantar, respirar e dizer: Senhor, hoje foi difícil, mas eu continuo confiando. O Espírito Santo ouve essa oração simples e responde com presença. Ele não te cobra força, ele te oferece. Ele não exige perfeição, ele te dá graça. Quando a tristeza tentar voltar, lembre-se, você já tem um lugar de refúgio. Esse lugar é a presença. O mesmo Espírito que te consolou ontem continuará te sustentando hoje. Ele não muda, ele não se ausenta, ele não desiste. E é nessa permanência que a fé amadurece. A tristeza pode bater à porta, mas não precisa mais entrar. Porque agora há alguém habitando dentro de você. O Espírito Santo que guarda, consola e guia. E é sobre isso que falaremos a seguir, na conclusão desta mensagem. O momento em que o Espírito não apenas te sustenta, mas te envia, para ser consolo na vida de outros, espalhando a mesma paz que um dia te curou. O Espírito Santo te envia para consolar outros. Chegou o momento em que tudo o que o Espírito Santo fez dentro de você começa a se transformar em propósito. A dor que um dia te feriu agora se torna ferramenta de cura. A solidão que te esmagava agora é memória de encontro. A tristeza que parecia sem sentido agora é lembrança de um processo que te aproximou de Deus. O Espírito Santo não te curou apenas para te consolar, ele te curou para te enviar. Em 2 Coríntios 1:3 e 4, Paulo escreveu: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É assim que o Espírito trabalha. O consolo que você recebeu agora precisa fluir através de você. O Espírito Santo quer fazer da sua vida um canal de esperança. Ele quer que a mesma paz que te levantou alcance outras pessoas. Talvez alguém ao seu redor esteja enfrentando o mesmo vazio que você sentiu. E as suas palavras, seu testemunho, sua presença podem ser o instrumento de Deus para curar essa pessoa. Você se torna a resposta. O Espírito também quer te ensinar a enxergar a dor do outro com compaixão. Depois de passar pela solidão, você entende o que significa ser ouvido. Depois de ser consolado, você sabe o valor de um abraço, de uma palavra, de uma oração. O Espírito usa essa sensibilidade para que, através de você, o amor de Cristo alcance corações feridos. A cura completa não é quando a dor termina, mas quando ela se transforma em amor. Quando o sofrimento deixa de ser lembrança amarga e passa a ser ponte para alcançar alguém. O Espírito Santo faz isso com maestria. Ele transforma vítimas em testemunhas, feridos em curadores, cansados em mensageiros. Agora é o tempo de compartilhar o que Deus fez. Não esconda o processo. Fale sobre o deserto, mas fale também sobre o Deus que te sustentou nele. Fale sobre as lágrimas, mas fale também sobre o consolo que veio quando ninguém mais podia te ajudar. O seu testemunho tem poder porque ele carrega a presença do Espírito que te restaurou. Enquanto você fala, ora ou simplesmente está presente na vida de alguém, o Espírito age. Ele continua a obra através de você. Ele transforma sua história em um farol para os que ainda caminham na escuridão. E talvez nesse momento você sinta o desejo de fazer uma oração. Então ore, feche os olhos e diga: Espírito Santo, obrigado por não me deixar desistir. Obrigado por transformar minha dor em aprendizado, minha solidão em encontro e minha tristeza em força. Usa a minha vida para levar consolo a quem precisa. Que o amor que recebi de ti transborde para outros corações. Que onde houver desespero, eu leve esperança. Onde houver medo, eu leve fé. Onde houver silêncio, eu leve a tua presença. Essa é a missão daqueles que foram curados,
espalhar a paz que um dia os curou. A história não termina na dor, termina no envio. O Espírito Santo te guiou até aqui para que você entenda que nada foi em vão. Cada lágrima teve propósito, cada silêncio teve sentido e cada noite escura te preparou para ser luz. Agora siga. Caminhe em paz. Você não está só. Nunca esteve. O Espírito Santo está em você, guiando seus passos, fortalecendo sua mente e fazendo da sua vida um testemunho vivo do amor de Deus.